Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos começando o nosso programa Principiante Espírita, em que nós estudamos essa obra, o que é o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, Noções Elementares sobre Espiritismo, e agora examinando contradições, item 97 e seguintes, pedindo a você que, por favor, nos apoie pelo www.institutorevelario.org.br/assinatura ou se tornando membro pelo botão membro aqui abaixo na descrição do vídeo aqui e ou outras formas que você encontra também por aqui. Então você, por favor, nos auxilie. Estamos no Face e no Insta através do @Revelar Instituto e você pode falar conosco pelo faleconosco@institutorevelario.org.br. Tem aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues. Seja bem-vindo, Laurinho. Obrigado, Beto. Olá, pessoal. Que bom. Mais um encontro, né, Beto? Mais um estudo da obra, o que é o Espiritismo, uma obra para aquele que está principiando na doutrina, buscando o conhecimento. Essa obra, Kardec está aqui trabalhando os princípios básicos, por assim dizer, do Espiritismo. A base em que o Espiritismo está assentado, nas comunicações, uma série de informações que coloca aquele que está principiando, quando for estudar o Livro dos Espíritos, ele já vai com uma ideia mais clara daquilo que está esposado lá em O Livro dos Espíritos. Beto, passo para você. Sem mais demora, Laurinho, vamos para o texto. Contradições, item 97 e seguintes. As contradições que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos não podem causar admiração, senão àqueles que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto. Acho interessante que nos últimos encontros o Kardec vem batendo na questão de apropriar-se do conhecimento da teoria espírita. Pois são a consequência da natureza mesma dos espíritos, que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Então ele está dizendo, atribui a contradição, primeiro ao intérprete, que desconhece a teoria espírita, e depois ao próprio espírito que se comunica por não possuir toda a ciência, não todo o saber. O saber dele é incompleto. Sobre o grande número de pontos, eles não emitem mais que a opinião pessoal. Vamos ler essa frase. Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que se não despojaram. Outros forjam sistemas seus sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e à origem das coisas, Lauro. Nada, pois, há de surpreendente em que nem sempre estejam entre eles, de acordo, Lauro. E aí a gente volta lá, alguém vai dizer assim, mas foi falado anteriormente, na identidade dos espíritos, que dois espíritos, um espírito pode, numa comunicação, usar o nome de um espírito que é mais conhecido, que aqui como personalidade foi mais conhecido pela humanidade ou pelo grupo ali. Porque são espíritos que estão no mesmo grau de adiantamento. Então, esse espírito, ele pode falar em nome do outro, se passando pelo outro, porque o seu conhecimento é muito linear com daquele que ele está dizendo ser. A contradição aqui está nisso. O espírito, para começar, Kardec está trabalhando nessa ideia. O espírito, ele se equivoca, porque ele dá uma opinião pessoal, ele defende teorias, sistemas que ele acreditava ser, então, muitas das vezes, ele está trazendo coisas que nem nós aqui, a nossa ciência, ainda não avançou. Mas ele quer colocar esse sistema porque era assim que ele fazia. São o que Kardec até vai chamar de prejuízos
terrenos, o apego ao personalismo, aos interesses, tudo isso, né, o espírito leva consigo e numa comunicação ele pode muito bem usar isso para na comunicação. E aí, ele está agindo de má fé? Nem sempre, mas a comunicação ela pode ser apócrifa, pode ser falseada na grande maioria das vezes. Beto? E uma questão da contradição importante também, né? Os rustanguistas começaram a receber as mensagens de Kardec, Kardec validando o Rustang, né? E aí é uma contradição, por quê? Porque eles podem até estar recebendo a mensagem de espírito lá, mas não é de Kardec. É espírito inferior usando o nome do Kardec. Porque ele achou o ambiente propício para isso. Ele achou ocasião. Ele foi atraído. Essa é uma questão. Nessa situação, se a pessoa analisasse com profundidade, Kardec já havia respondido Rustang em vida, com bastante calma, clareza, objetividade, sem ser prolixo. Então, ele respondeu a 2.000 páginas de obra com alguns parágrafos, dado a potência, né, em matéria de conhecimento entre um e outro espírito. Então, há uma contradição, porque o Kardec ele só pode, no mundo espiritual, evoluir, porque o espírito não retrógrada. E aí, de repente, começa a esposar uns princípios estranhos que vai contra todo o edifício espírita, toda aquela construção, onde nós tivemos a presidência do movimento pelo Espírito Verdade, que é um espírito de alta envergadura. Então, será que esse espírito deixaria o Kardec equivocado? Ah, mas os espíritos vão permitir. Não, então ele, pelo menos, no mínimo, pela envergadura que tem, não participaria de uma obra de produto de charlatanismo. Porque é isso que colocaram para Kardec, a figura de charlatão. Então, desculpem aos rustanguistas, mas Kardec não validou Rustang. Nunca validaria. Impossível. Por que você diz isso? Pela própria doutrina, pelos princípios que sustentam, que fundamentam esse edifício, pelas comunicações dos espíritos de alta envergadura que recebemos. Então, gente, também aqui eu queria chamar a atenção para isso, Laura. Você busca um espírito de alta envergadura e atribui ele determinadas informações que não são condizentes. E Beto, e aí, você ainda tratando de Rustang, volta lá no charlatanismo, na identidade dos espíritos. Um espírito inferior, ele pode muito bem usar o nome de um espírito mais digno. Ele vai usar, porque ele encontrou ali no grupo ali a ignorância de conhecimento. É o que aconteceu com o Rustang. Rustang caiu nessa armadilha, dizendo estar recebendo Moisés, os apóstolos, Maria, e depois o grupo Saião continuou recebendo esses mesmos espíritos, trazendo essas comunicações de dominação, né? Então, dá para perceber ali que são espíritos hábeis, usando o nome de dignos, mas o conteúdo, sim, para quem leu a obra, Beto, eu sei que o assunto aqui não é esse, quem leu a obra dos 4 evangelhos cansa, é chato de ler, então você fala, gente, como que pode ser espíritos esclarecidos com uma obra tão fútil como essa aqui, né, Beto? Com todo respeito falando àquele que defende a ideia de Rustang. E seria necessário identificar os espíritos conforme o Allan Kardec ensina. Porque, por exemplo, o espírito que se denomina Pedro, Paulo, João, José, Joaquim, você precisa, historicamente, na era em que ele viveu, e ter elementos para poder afastar ou analisar. No entanto, se você não tem todos os elementos, você começa a pensar qual que é o objetivo, qual que é a utilidade, por que está fazendo aquilo, o que está semeando. E qual que é o erro desse grupo que você mencionou aí, ao meu sentir? É o desconhecimento doutrinário.
totalmente. Porque se o Rustang não tinha nenhum conhecimento doutrinário, ele apenas se encantou com a leitura da obra O Livro dos Espíritos, esse grupo também desconhecia a doutrina. E, de fato, Laura, com tanta coisa que aconteceu, desconheciam mesmo. Mas se eles tivessem um pé atrás, facilitaria para mudar a concepção. Eu, por exemplo, não tive problema nenhum em mudar as minhas concepções que eram inadequadas ao início que eu ingressei no Espiritismo, quando não tinha notícia alguma de informação nenhuma dessas adulterações que ocorreram. Porém, como eu sempre tenho um pé atrás, ou às vezes os 2, ou às vezes 10 passos atrás, eu tenho muita tranquilidade em mudar de opinião quando sou convencido pela teoria. Porque quando a teoria ela deixa a desejar, e as adulterações deixavam as obras a desejar, você fica com o pé atrás. Você aceita, você está ali, você não discute, você compartilha. Mas quando chega a informação que você fala, mas agora encaixou. Todas as peças estão se encaixando. Olha que maravilha. Então é isso. E aí, então, você está aberto ao novo. Que é a questão do copo, né? Está sempre vazio aí. Então, os espíritos... E agora eu queria te chamar a atenção para um outro ponto, Laura. Sobre um grande número de situações, os espíritos não emitem mais que opinião pessoal. Ela pode ser mais acertada, menos acertada, mas conserva ainda um reflexo dos prejuízos terrestres. O que é o prejuízo terrestre? Influência da matéria na concepção, na forma dele enxergar e ver as coisas, perceber as coisas no mundo espiritual. Porque lá ele tem outro corpo, que tem a aparência do corpo físico, mas não é o corpo físico. E como ele continua com sensação e percepção, porque é faculdade da alma, lá ele acha que é a mesma coisa, mas que não é. O problema dele é desconhecimento, concepção inadequada, errônea. Então, o que ele faz? Ele faz juízo das coisas e passa para frente. E ele faz um sistema e cria uma ideia. Então, tem muita obra mediúnica que está nesse rol aqui. É isso que eu queria dizer. Laura Rodrigues. Beto, ótimo, beleza. Eu acho que deu para trabalhar bem isso aqui. Certo, então vamos para o 98. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas para o mesmo nome. Somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os superiores nunca se contradizem. Então tem que ter um cuidado, viu, gente? Porque tem espírito aí que ele mudou a personalidade dele terrivelmente e está assinando. Então tem que estudar isso com calma. Às vezes é o mesmo espírito, fala uma coisa numa obra, depois numa outra fala outra. Será que é o mesmo espírito ou alguém ocupou o canal mediúnico e usou e assinou? Né? Tem que indagar sobre isso. Porque espírito superior nunca se contradiz. Mas o inferior se contradiz. Então quer dizer que o espírito de uma envergadura mediana, ele pode falar coisas mais respeitáveis, mas tem outras que ele não possui conhecimento. Então ele ali está dando uma opinião pessoal. Cabe a gente identificar e separar o joio do trigo. Por pouco que esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos espíritos adotam nomes diferentes para dar mais peso às suas palavras. Diz com segurança se pode inferir que, se duas comunicações radicalmente contrárias no fundo, no conteúdo, trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é apócrifa, ou seja, um é o espírito que assinou ou, como o Lauro já mencionou, um espírito da mesma envergadura moral que utiliza aquele nome para a identificação ficar mais acessível, mais fácil, pela utilidade e necessidade, já que ele é superior, e pela profundidade da comunicação. Então, ele está trazendo ali algumas ideias,
para validar os princípios espíritas, que já comentamos aqui em outra ocasião, mas quando é uma diferença enorme em matéria de conteúdo, uma de alta envergadura, a outra simplória, ou às vezes até contrária à doutrina, uma é apócrifa, ou seja, que usou o nome, mas que não é o mesmo espírito. Então, o apócrifo é quando o fundo, o conteúdo é inferior, mas o espírito que usa o nome do outro, porque possui as mesmas características de envergadura moral, isso não é uma mensagem apócrifa no sentido que está colocado aqui, Lauro Rodrigues. O importante é pegar a mensagem e analisar o fundo, né, Beto? Como o próprio Kardec vai dizer. Pega as duas mensagens. Então, duas mensagens que estão em divergência uma com a outra, mas a assinatura é de um mesmo espírito, mesma identidade. Então, agora é aprofundar na mensagem e retirar dali o fundo. Esquece o nome. E rejeita aquilo que não está condizente com a primeira. Se a primeira ela é boa, então vamos ficando com ela, rejeita a outra. Não é problema nenhum. Beto, Kardec vai tratar, tem uma comunicação longa, é um capítulo longo, em A Gênese, onde Galileu ele vai dar a sua teoria, a sua explicação. Kardec vai colocar lá que é uma teoria do espírito. Aí muita gente fala assim, tá vendo que o espírito está falando aqui, falou? Ele está errado, porque a ciência mudou. Mas Kardec falou lá atrás, gente, é uma teoria do espírito. Até porque era a ciência da época. O espírito não poderia falar a mais do que nós poderíamos, no século XIX, poderia receber, e talvez nem ele teria um conhecimento mais amplo daquilo que estava trazendo. Então, ele estava trazendo ali do ponto de vista dele, do conhecimento dele, que pode ser acertado, como também pode ser falseado. Aí eu estou com o Beto. Cabe a nós analisar. Beto, passo para você. E é relevante destacar, Lauren, que a doutrina espírita, a ciência espírita, a filosofia espírita, ela traz nas suas obras o Kardec sempre mencionando ensaio teórico, teoria disso ou daquilo, hipótese. O Kardec traz muita hipótese. Tem artigo dele que ele usa a ciência da época, e na ciência da época, já como pseudociência, tinha a frenologia. Então, algumas ideias estavam em voga, estavam no imaginário popular, estavam no ideário das pessoas. Então, Kardec falava sobre a ideia e ele podia refutar, como às vezes ele usava a ideia a favor. E qual é a forma de analisar essas mensagens? O conteúdo, o fundo, qual que é a mensagem que ele queria mandar. Mas a gente fica na periferia. A gente fica, isso aqui é pseudociência. Isso aqui... A gente quer apontar o dedinho e julgar. Então, nós precisamos estudar o Espiritismo. Estudar o Espiritismo traz consequências. Inclusive, nós vamos até estudar isso aqui no nosso canal, né? A analisar a partir dessa obra. Então, Laura, eu queria destacar essas questões aí, que cientificamente o conhecimento de cada um devia abarcar. O que é uma teoria? Por que Kardec disse que é teoria? Mas o problema é que a gente define teoria como nós compreendemos a palavra e o significado da palavra popularmente falando. Mas, desculpa, gente, Espiritismo é ciência, Espiritismo é filosofia. A gente tem que sair do campo do achismo. A gente tem que ir para o campo do estudo. E esse estudo sério, ele vai trazer consequências para nós. O estudo errado, ele também traz consequências. Então é importante a gente ter essa noção aí. Laura, se você estiver de acordo, a gente faz o item 99, Laura. Vamos embora. Então vamos lá. 99. 2 meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro meio
é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. Ele está falando do que, Lau? Controle universal do ensino dos espíritos. 2 meios. O primeiro, submeter todas. O que você entende por todas, Lauro? Não tem meio termo. Não tem, né? Aqui que a gente estava falando assim, todas exceto, todas mais, não, todas. Todas significa qualquer mensagem que chegar, antes de validar, de aceitar, primeiro, usar tudo isso que Kardec está dizendo aqui como primeiro. Razão, lógica e bom senso. E Beto, então Kardec vai dizer que a generalidade dos ensinos dos espíritos é muito importante. Mas, primeiro, mesmo com tudo isso, se não passar pela razão, pela lógica, pelo bom senso, ainda assim a gente tem que ficar com o pé atrás com essa generalidade. Olha para você ver que a coisa é toda do nosso conhecimento. Mas olha, 20 espíritos falou a mesma coisa. Gente, mas não tem lógica isso aqui. A razão refuta. O bom senso não aceita. Então, logo, deixa isso quieto. Né, Beto? Eu não sei se você concorda comigo aí. Não, eu concordo, gênero, número e grau. Eu queria só avançar dizendo o seguinte, Lauro. É de extrema importância quando você diz que todas não têm mais, contudo, porém, entretanto. Que todas são as esclarecedoras doutrinárias e agora, pasme, Lauro, as consoladoras, as familiares. Antes de tudo, eu submeto ao controle da lógica, da razão e do bom senso. Então, significa dizer que antes de divulgar é preciso fazer um exame. As pessoas recebem as mensagens e já saem falando, cara. Eu acho isso grave. Bom, então vamos continuar. Todas as comunicações é o exame severo da lógica, da razão e do bom senso. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos. Então não é algo que Kardec tirou de sistema de si mesmo, não. Os bons espíritos recomendaram prudência. Abstém-se de fazê-la os maus, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério, pelo que evitam discussão e querem ser cridos sob palavra. Olha isso. Fala meu nome aí, você tem que falar meu nome. Não preocupa com o conteúdo, não. Não discute, não. Não, eles estão discutindo porque você é o médium top 10 daqui do centro. Você é o melhor, você é o mais bonito. Você é o cara. Você é Jesus Cristo reencarnado. Ué. O Espírito não quer que você discute. Ele vai soprar as brasinhas que estão no seu coração, o seu orgulho. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Lauro, controle universal do ensino dos espíritos, método do testemunho. Primeiro controle. Pode ter 2.000 espíritos comunicando em diferentes partes do planeta por médiuns desconhecidos entre si, em várias localidades simultaneamente. Mas a mensagem não tem lógica, razão e bom senso. 2.000 espíritos falam assim, todo mundo acordar à meia-noite, põe o bracinho lá que vai vir vacina espiritual. Tem lógica? Tem vacina no mundo espiritual? O mundo espiritual é mundo material? A ciência do mundo espiritual é a mesma ciência do mundo material? Olha lá, eu tenho minhas dúvidas aí. 2.000 espíritos pode falar isso. Mas não tem lógica. Até porque eu vou dar um dado que às vezes as pessoas têm dificuldade. Meia-noite vai ser que hora no Japão? Porque tem a questão do fuso horário. Então cadê a lógica, a razão, o bom senso? Desculpa, espírito, pode ser 2.000 espíritos que não tem vacininha no mundo espiritual. Viu? Desculpa, cuidado, pare com isso. Não tem esses instrumentos aí que as pessoas falam que estão aí permeando centros espíritas. Desculpe, não tem. Então, segundo critério, da verdade na concordância do ensino. Esses dois critérios tá lá na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita,
controle universal do ensino dos espíritos. Primeira parte, razão, lógica, bom senso. Segunda parte, generalidade na sanção e sanção, né, do ensino dos espíritos. Segundo critério, concordância. Eles estão concordando? Ah, tem lógica, tem razão, tem bom senso. Está concordante? Porque às vezes tem lógica, razão e bom senso, mas ainda não está concordante, porque é uma opinião pessoal do espírito, precisa ser validada, precisa ser estudada. Porque o que os espíritos fizeram foram comunicar a sua ciência para Kardec. Qual que era a ciência? Conhecimento das percepções, sensações e sofrimentos morais dos espíritos no mundo espiritual. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos diferentes, em muitos pontos por diferentes espíritos e médiuns, estranhos uns aos outros e isento de idênticas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma só fonte e é contraditório pela maioria. Vê o Livro dos Médiuns, capítulo 27, Revista Espírita, abril de 64, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução. Lauro, vou ler aqui, ó. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes espíritos e médiuns, estranhos aos outros e isento de idênticas influências, pode-se concluir que ele está mais próximos. Quer dizer que ele, então, mesmo assim, ainda tem que ter cuidado. Não pode ser crença cega e absoluta. Lauro Rodrigues. Até porque, né, Beto, não tem como certificar 100%. A garantia qual que é? A mais próxima possível. Houve uma generalidade dos ensinos, uma concordância, passou pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso, legal. Mas isso é sinônimo de garantia total? Não, mas pelo menos está mais próximo. E Kardec vai dizer isso, mais próximo da verdade. Ele não quis dizer assim, está com a verdade. Vamos de novo voltar no Rusteng? Rusteng vai afirmar que Kardec não usava esse critério, que o Kardec tanto diz usar, e que não tinha necessidade disso. Ele caiu numa cilada. Ele foi objeto da sua própria vaidade. Se tivesse passado por esses dois princípios aqui, esses dois cuidados, melhor dizendo, né, talvez ele teria refutado, né? Mas a vaidade foi a arma necessária que os espíritos usaram contra o próprio Rusteng. Beto, mas eu passo para você. Laurinho, eu acredito que a gente então encerrou aqui, né, com essas nossas falas, e é preciso que cada um que venha abeberar-se desse conhecimento, que possam de fato aí examinar tudo, reter o bem, jogar fora o que é ruim e aproveitar a coisa boa das nossas falas aqui, cujo objetivo é de fato proporcionar para as pessoas que o conhecimento evitem que elas sejam enganadas. E que tudo que a gente está falando aqui, ele vai ao contrário do que se percebe na maioria das formas como as pessoas se conduzem, ou conduta, dos espíritas, do movimento espírita brasileiro, principalmente. Vai contrário a esse caminho aqui do Kardec. As obras que estão aí não são sustentadas a partir desses dois critérios. Nós podemos até achar, nesse momento histórico, alguma lógica, alguma razão, algum bom senso. Mas está longe dessas obras serem validadas por uma variedade de médiuns desconhecidos entre si, diferentes espíritos que se comunicaram consecutivamente, simultaneamente, no orbe terrestre, em várias localidades geográficas do planeta.
Não aconteceu, gente. Sai um livrinho aqui, o outro é influenciado ali, aí ele escreve uma obrinha ali. Aí o outro lá, colar, escreve outra obrinha lá. Então, nós estamos num caminho que é preciso meditar sobre ele. A gente encerra por aqui. Eu, de minha parte, agradeço a Deus e aos bons espíritos, ao Lauro pela oportunidade, sempre rica de aqui conversar sobre doutrina espírita, e a gente é feliz por fazer isso, né, nessas ocasiões que a gente tem, e em dupla, ou em trio, ou em comunidade é sempre melhor, né? É muito melhor a gente estar junto do que estar insolitamente estudando. E o estudo, ele traz consequências e é o tema do nosso próximo encontro. Eu encontro vocês, portanto, no próximo vídeo. Até lá, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. Bom tema, né? São assuntos que merecem uma discussão, um debate sério, acalorado no sentido de que queremos mais, porque é muita informação, e essas informações, com o movimento espírita atual no Brasil, essas informações vai contra, se choca, e essas informações é como um trem-bala, que ela vem e passa por cima. Não adianta, à medida que for se instruindo, esse sistema adotado no Brasil de praticar espiritismo ou doutrina espírita, ele vai perdendo força, mas necessita desse esforço aqui, né? E esse esforço individual, e aí o Beto diz assim, coletivamente seria melhor. Mas como ainda não temos essa força de reunir pessoas que querem realmente estudar o postulado kardeciano com profundidade, nós vamos fazendo a nossa parte aqui, nos instruindo e multiplicando de acordo com o nosso entendimento, e estamos abertos a discussões, a pessoas que não concordam, pensamentos contrários ao nosso, mas que venha trazendo argumentos dentro desse postulado. Pessoal, obrigado a todos, muita paz, muita luz, e vamos nos encontrar aí, se Deus quiser, no próximo vídeo. Abraço.